Viva a ciência e a razão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a evolução do cavalo. A evolução do cavalo começou com o Iracotério. O Iracotério era do tamanho de uma raposa, e porém ele era um elo entre os cavalos de todas as raças. Um ancestral em comum. Origem e evolução do cavalo. Origem e evolução do cavalo. Os primeiros cavalos não eram maiores do que cães, com alguns consideravelmente em contrapartida. Origem dos cavalos. Como eu acabei de falar, eles não eram maiores que cães, raposas. O Iracotério sandrai, um dos primeiros cavalos, era do tamanho de um gato. Menor ainda, os primeiros rebanhos conhecidos da família do cavalo, espécie do gênero Iracotério, não parecem muito com os cavalos geral, pequenos, com pernas curtas e pés grandes. Essas espécies ocorreram em habitats florestais, onde provavelmente viveram de árvores, folhas, viveram de folhas e ervas, e escaparam de predadores, esquivando-se através de aberturas na vegetação da floresta. Porém, tamanho para evolução compensa. Evolução faz com que os seus indivíduos eles possam fugir. Um dos casos mais bem estudados do registro fóssil trata-se da evolução dos cavalos equídeos modernos entre cavalos, zebras, burros e jumentos, todos esses grandes com pernas longas, animais corredores adaptados a viver em campos abertos. Essas espécies, classificadas no gênero Equus, são os últimos descendentes vivos de uma longa linhagem que produziu 34 gêneros desde a sua origem, no período Eoceno, cerca de 55 anos atrás. Exames desses fósseis têm proporcionado um caso particularmente bem documentado de como a evolução se deu por adaptação a ambientes em mudanças. O caminho evolutivo desses seres diminutos para os cavalos de trabalho e esporte de hoje envolveu mudanças em uma variedade de características, incluindo tamanho, dedo, dentes e crânio. A evolução dos cavalos. Como eu já tinha dito, os primeiros cavalos não eram maiores do que cães, raposas, como alguns consideravam pequenos. Em contrapartida, equídeos modernos podem pesar mais de uma tonelada. O exame de registros fósseis revela que os cavalos mudaram um pouco de tamanho com seus primeiros 30 milhões de anos, mas desde então, uma série de diferentes linhagens apresentou crescimento rápido e substancial. No entanto, as tendências de diminuição de tamanho foram também exibidas entre alguns ramos da árvore evolutiva dos equídeos. Aqui tem o Iracoterium, o Mesohippus, o Merychippus, o Priuhippus e o Equus. Evolução do cavalo: Iracoterium, o Mesohippus, o Merychippus, o Priuhippus e o Equus. Cavalo moderno. A redução no dedo. Os pés dos cavalos modernos têm um único dedo, fechado, em um casco resistente e ósseo, e córneo. Em contrapartida, o Iracotério tinha 4 dedos nas patas, na frente 3 nas patas posteriores, em vez de casco. Os dedos eram encerrados em uma almofada carnuda. O exame dos fósseis claramente mostra
a passagem do tempo através do aumento do comprimento do dedo central, o desenvolvimento casco-aéreo, aumento do comprimento do dedo e redução de perda de outros dedos, tal como acontece com o tamanho do corpo. Essas tendências ocorreram simultaneamente em vários diferentes ramos da árvore evolutiva do cavalo. No mesmo tempo que outros desenvolvimentos, os cavalos foram envolvidos em mudanças no tamanho e estrutura óssea dos membros, tornando os animais capazes de correr longas distâncias e altas velocidades. O Iracotherium tinha dedos. O Mesorhipus tinha dois dedos e um dedo no meio, mais alongado. O Miohippus, os dedos foram diminuindo, dando entrada ao dedo do meio, que se tornou um casco. E o Hippus, que tem casco. Tamanho e forma de dentes. Os dentes de Iracotherium eram pequenos e relativamente simples na forma. Com o tempo, os dentes do cavalo aumentaram consideravelmente em comprimento e desenvolveram um complexo padrão de cristas em seus molares e premolares. O efeito dessas mudanças é produzir dentes mais capazes de mastigar a resistente vegetação fibrosa, como o capim, que tende a desgastar os dentes para baixo. Acompanhando essas mudanças, ocorreram alterações do tamanho do cavalo, que o reforçaram para resistir às pressões impostas pela contínua mastigação. Tal como aconteceu com o tamanho do corpo, as mudanças evolutivas têm como visto um constante movimento ao longo do tempo. Pelo contrário, grande parte das mudanças na forma dos dentes ocorreu nos últimos 20 milhões de anos. Todas essas mudanças podem ser entendidas como adaptações e mudanças climáticas globais, em particular durante o final do Mioceno e início do Oligoceno, cerca de 20 a 25 milhões de anos atrás. A pastagem se generalizou na América do Norte, onde grande parte da evolução do cavalo ocorreu, com os cavalos adaptados a esses habitats de longa distância e alta velocidade de locomoção, provavelmente se tornou mais importante escapar de predadores e percorrer grandes distâncias. Em contrapartida, a maior flexibilidade oferecida por vários dedos em menores membros, que era vantajosa para se esquivar através de uma complexa vegetação de floresta, não era mais benéfica. Ao mesmo tempo, o cavalo estava comendo grama e outras vegetações que continham mais areia, minerais e outras substâncias grosseiras fibras, assim favorecendo dentes e crânio para melhor suportar as tais materiais. Lembrando, pessoal, que essas modificações, se o animal não tivesse é, passado aos genes, ele teria extinguido e não havia passado essas características para os seus descendentes. Mudanças evolutivas no tamanho do corpo dos cavalos, em linhas gerais, e suas relações evolutivas. Embora a maioria das mudanças envolvidas tenha aumentado o tamanho dos animais, algumas diminuições também ocorreram. Tendências evolutivas do cavalo. Os fósseis demonstram que, embora tenham havido tendência global evidente em uma variedade de características, mudança evolutiva está longe de ser constante e uniforme através do tempo. Em vez disso, as taxas de evolução variavam amplamente, com longos períodos de poucas mudanças. Em alguns períodos, grandes mudanças. Além disso, quando as mudanças aconteceram, elas muitas vezes ocorrem simultaneamente. Linhagens de cavalos da árvore evolutiva, finalmente, mesmo quando existem tendências de exceções, com a diminuição evolutiva em tamanho do corpo exibida em algumas linhagens, não são comuns. Esses padrões evidentes em nosso conhecimento da evolução do cavalo são normalmente descobertos em um grupo de plantas e animais, para os quais temos um extenso registro fóssil.
Se você gosta da história sobre os fósseis, deixa aqui teu like, curta, compartilhe-nos. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe-nos. Um grande abraço a todos.